Boa tarde, meu nome é Gustavo e eu estou fazendo esse vídeo não apenas como protesto, mas como uma necessidade que deve ser ouvida pelo Brasil e pelos poderes, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. O que eu estou falando não é apenas um protesto, é uma coisa imprescindível, que é a mudança da Constituição Nacional. Por quê? Eu tenho visto na Constituição Nacional, eu não sou advogado, porque se eu fosse advogado eu não poderia falar mal da Constituição. Por isso mesmo eu posso falar mal da Constituição. E vou falar sobre um dos poucos artigos que encontrei a respeito da relação familiar, a relação entre pais e filhos. A relação que a Constituição Nacional resume em 3 linhas e que na verdade proíbe e retira qualquer tipo de constituição familiar. A Constituição que é contra a relação familiar. Se você é advogado, se você é juiz, você deve conhecer o artigo 1631 da Constituição Familiar, que diz: durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Esse artigo único, esse artigo completamente pequeno, não define o que é uma união estável, não define o que é uma desunião instável. Esse artigo apenas diz que na desunião de qualquer tipo de união, que seria estável, o poder familiar se exercerá sobre o progenitor com exclusividade, e o outro progenitor perderá completamente todos os direitos sobre o seu filho, sobre sua criação, sobre seu sangue do seu sangue, sobre o seu DNA. Ele perderá completamente o direito de influência sobre a criança. O que significa isso? Significa que a mãe, ou o progenitor que conseguir a criança, claro que a Constituição hoje é mais maternal, depois da Revolução Feminista, a Constituição brasileira passou a apoiar as mulheres, principalmente no sentido de fazerem elas calarem a boca, porque é isso que os políticos querem, que o povo cale a boca. Eles não querem saber o que o povo pensa, eles só querem que o povo cale a boca. Mas é impossível se calar diante de uma Constituição tão fraca, tão miserável, que tenta resumir todos os direitos em uma linha. Isso é um absurdo. Vou falar sobre o artigo 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que os primeiros cabe de terem em sua companhia
os segundos. Aqui a Constituição ela é contra a Constituição familiar. Na verdade, esse artigo deveria ser o contrário. O pai deve ter direito da companhia dos filhos e definir apenas as exceções. Quando que o pai perderia o direito de ver o filho, por quais motivos e que consequências implicaria no futuro dessa criança. Claro, a Constituição não fala isso. A Constituição fala apenas que no divórcio a dissolução da união não altera a relação entre pais e filhos, o que é uma verdadeira mentira. Já começa com uma mentira. O divórcio ele altera sim a relação entre pais e filhos. E a justiça apoia a desunião, apoia a separação entre pais e filhos. Então, a segunda parte é mais específica. Esse artigo tira dos primeiros o direito de terem a companhia dos segundos. Ou seja, esse artigo proíbe os pais de terem contato com seus filhos. Que tipo de Constituição é essa que proíbe um pai de ter contato com seu filho? É a Constituição que retira os direitos do homem. É a Constituição que retira os pais dos filhos e os filhos dos pais. Vemos nesses dois artigos como separar completamente a relação de um pai com o filho. O problema é o seguinte: como pode haver uma relação entre um pai e um filho, sendo que uma das partes tem direitos exclusivos sobre a criança, a outra parte não tem direito nenhum, nem direito de companhia das crianças? E o que sobra então? Qual é a relação que sobra entre pais e filhos se o pai não tem direito da companhia dos filhos? Bom, pode haver outros tipos de relação. O contato visual pode se fazer. Hoje em dia as pessoas têm câmeras, webcam, pode-se se gravar um vídeo, quem sabe se a mãe publicar um vídeo do seu filho na internet, o pai possa ter um contato visual com o filho, já que não pode ter a companhia dos mesmos. Vamos ver uma segunda alternativa. Quem sabe uma ligação telefônica, em que o pai liga para o filho e conversa com o filho, pergunta como está na escola, o que sua mãe faz com a mensalidade que ele paga, esse tipo de coisa. Como fazer isso para uma criança de 1, 2, 3 anos de idade, que mal fala? Uma criança com essa idade, que às vezes nem pergunta para a mãe: mãe, todas as crianças têm pai? Mãe, eu tenho pai? Mãe, meu pai existe? Cadê meu pai? Como pode uma Constituição Nacional retirar o direito de um pai de ver um filho nessa tão importante fase de seu crescimento? A fase que uma criança mais precisa ter o pai presente, onde seria imprescindível a companhia do pai. Que tipo de justiça é essa que promove a injustiça no país, que tira as desigualdades, os direitos, que tira o direito de um pai de ver seu filho?
puxa vida, os políticos não têm filho. Eles compram a justiça, eles são donos dos direitos. Que tipo de Constituição é essa que resume em 3 linhas, ou 2, ou uma, como retirar completamente a relação de um pai com o seu filho? Que tipo de Constituição é essa que não define o que seria uma relação de pai para um filho? Ah, ela define sim. Ela diz que a relação de pai com o filho é uma mensalidade que o pai paga para o filho. Que tipo de relação é essa? Uma mensalidade. Dinheiro não é nenhum tipo de relação, ainda mais quando não se tem controle nenhum sobre esse dinheiro. O dinheiro como uma obrigação é pior do que você apoiar uma instituição carente que você não tem controle sobre como vai ser empregado o dinheiro, mas você tem absoluta certeza que ele será empregado para o bem do próximo, para o bem de uma criança carente. Nesse caso, não é uma criança carente, é uma criança carente de pai, carente de afeto, carente da companhia do pai, carente de uma relação estável com o pai. Tudo o que a justiça é contra. O que a criança acha do dinheiro que recebe? Será que ela gasta comprando balinhas? Será que ela vai querer comprar um videogame? Ou será que a mãe vai pegar o dinheiro e gastar como convém a ela, comprando uma TV de plasma, pagando a mensalidade do automóvel, né? Ou quem sabe ajudando ela a comprar produtos de limpeza que não tem nada a ver com a criança. Mas que controle o pai tem sobre isso? Nenhum. Poderia ser o contrário. Claro, a justiça acha melhor apoiar a mãe, porque elas brigam mais do que os pais. Mas está na hora disso mudar. Está na hora de fazer uma revolução paternalista também. Onde está a Constituição familiar, que é o princípio básico da Constituição Nacional? A família é o primeiro ecossistema conhecido pela criança. A justiça destrói esse ecossistema. A justiça destrói a relação entre pais e filhos. E ainda tem a coragem de dizer que não altera a relação entre pais e filhos. Não, a justiça não altera em nada. A justiça só tira o direito do pai de ver o filho. Ah, mas tem uns bonzinhos. Tem uns que deixam o pai ver a criança de final de semana. E o meu caso? Eu estou sem ver meu filho há mais de 1 ano. Há 2 anos sem ver meu filho. A justiça, representada pela juíza Daniela Bertolero Ventrice, me proibiu de ver meu filho. E o que isso implicará? Quais são as consequências disso? As consequências é que eu não vou ficar calado. É preciso tomar uma atitude. Vou pedir para a polícia me ajudar? Não, a polícia é contra. Se eu aparecer na casa dela, com certeza a polícia vai me impedir de ver meu filho, apoiada pela justiça e pela mãe da criança. A justiça nada mais é do que fantoche daqueles que têm mais poderes. A polícia é um fantoche. E a justiça é um fantoche dos políticos, que fazem leis, se é que isso pode se chamar de lei, que é contra a lei, os políticos,
apenas fazem uma lei em uma linha proibindo um pai de ver um filho. Isso é um absurdo. É preciso mudar a Constituição Nacional. E alguém tem que tomar uma atitude. E agora, quem poderá me defender? Chapolin Colorado? Não, isso não existe. É preciso haver uma nova Constituição com igualdades de direitos que mostre mais a psicologia e a filosofia por trás de um direito. E o que isso implicará e quais consequências terão sobre a população nacional como um todo. Claro, os políticos não entendem nada de psicologia, não entendem nada de filosofia e também não entendem nada de que é um direito de pai e direito de um filho. E querem impor à sociedade regras apenas para a sociedade calarem a boca. Eu não me calo e vou continuar falando até que se tome uma atitude. Meu nome é Gustavo.